Bom dia, vou estar aqui fazendo uma recapitulação e vou passar novos conceitos sobre o que estudamos sobre transferência de calor e equilíbrio térmico. Vou ler rapidamente com vocês a parte que a gente já estudou em sala e vou passar um novo conceito e a gente vai pontuando e observando as partes do texto para não deixar dúvidas e entender umas palavrinhas e expressões novas. Vamos falar então sobre convecção, irradiação e condução. Como já estudamos, são formas do calor se propagar, ou seja, propagação, ser transportado, ele ir de um ponto para outro. A condução é a transferência de calor mediante o contato entre as superfícies de dois ou mais corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Convecção é a transferência de calor que ocorre em fluidos que apresentam diferenças de temperaturas em seu conteúdo. Quando é fornecido calor a um fluido ou líquido, formam-se correntes convectivas, aquelas que vão de um lado para outro. Explico logo adiante melhor. Que transmite o calor até que todo o fluido entre em equilíbrio térmico. Eu já falo melhor o que é esse equilíbrio térmico. A última forma de propagação de calor, a radiação, é a transferência do calor realizado por meio de ondas eletromagnéticas. Todo corpo que se encontra em temperaturas diferentes de zero absoluto troca calor em forma de ondas eletromagnéticas constantes com seus vizinhos ou suas vizinhanças. O Sol, por exemplo, aquece a Terra por meio da emissão de infravermelho e luz visível, entre outras ondas eletromagnéticas. Então hoje a gente vai estar vendo melhor o que seria ondas eletromagnéticas e outros termos. Falando assim brevemente, fica difícil entender, mas vamos estudar novamente o tema de uma forma mais devagar. Tem um texto aqui que eu vou lendo e explicando agora de forma bem pausada tudo o que a gente acabou de falar. Então, o processo de propagação de calor. Para que aconteça a troca do calor, é preciso que ele seja transferido. Aqui já começa uma coisa importante. Ele vai ser transferido. Então, ele vai ser levado, ou vai ser propagado. Então, de um objeto para outro, de uma região para outra. Existem três processos que a gente já sabe, que é a condução, a convecção e irradiação. Vamos lá. Falar a respeito do tema calor ainda pode ser confuso para algumas pessoas. Em termologia ou estudos do calor, está ligado à transferência de energia térmica. Energia move ou se propaga e térmica. Então, uma energia, uma coisa que é elevada e é referente à térmica, termos, calor. Um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. A gente vai ver que o frio ele não tira calor de outra coisa. A outra coisa que perde o calor, a temperatura que a gente chama de mais quente, né, para o de menor temperatura. Então, para que possamos esquentar algo frio, precisamos de algo quente, senão não irá receber determinada caloria e não vai aquecer. Vamos lá. Ou seja, o calor é energia em trânsito. Para melhor assimilação ou entendimento, tem o seguinte exemplo. Vamos imaginar que em um sistema isolado, um local fechado, um sistema isolado, dentro de uma caixa de isopor, por exemplo, foram colocados dois objetos. O objeto A é um exemplo que a gente usa para falar que é um objeto, então, não sabe o objeto específico, chama de objeto A. Então, a temperatura que ele estava era 200 graus Celsius. A grandeza proporcional aqui, importante. E o outro objeto que a gente não sabe estava a temperatura de 20 graus Celsius. Opa, diferença de 180 graus. O primeiro objeto 200 graus e o segundo a 20 graus.
De acordo com a lei zero da termodinâmica, com o passar do tempo, a temperatura do objeto diminui. O objeto A, que é o mais quente, vai diminuir, enquanto a temperatura do objeto B, cadê o objeto B? O objeto B tinha menor temperatura, vai aumentar. Então a gente tem uma inversão aí. O objeto mais quente vai esfriar o mais frio, da mesma forma que vocês já abraçaram a namorada de vocês para aquecê-la naquela noite fria, né? Então, o objeto mais quente vai perder temperatura para o objeto mais frio. Falando de objetos, nós como seres vivos, nós ainda podemos manter um equilíbrio de temperatura. A gente pode manter a nossa temperatura mais alta, a gente pode manter, mas falando de objetos, de transferência de calor. Então, o objeto B, que é o que era mais frio, vai aumentar a temperatura. Por quê? De onde que veio essa temperatura? Do objeto A. Então, o objeto A mais quente transferiu a temperatura para o objeto B. Tá, e aí? É para sempre? Até quando? Vamos lá. Até que ambos atinjam a mesma temperatura, ficando em equilíbrio térmico. Então vamos lá. Aqui tinha 200 graus, aqui tinha 20. Se não houver perda de calor dessas temperaturas que temos, a gente tem diferença de 180 graus. Então vai passar o tempo até que os dois entrem em um equilíbrio, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Desse modo, eles vão parar a sua transferência de calor, já que os dois vão atingir a mesma temperatura. Então, a energia que se transferiu do objeto A para o objeto B, de calor ou de energia térmica. Então, só para relembrar aqui, ó, o que o calor causa no ambiente, nas coisas. Vamos lá. A gente já falou que a gente tem 3 métodos de propagação do calor. E o que ele causa nos objetos? Então, a gente tem a variação da temperatura, que pode causar em objetos a dilatação. Se a gente esquenta um material, as moléculas elas ficam mais agitadas e por isso ela tem a dilatação. Aqui tem dilatação linear, objeto, uma barra que seja de borracha, plástico ou até mesmo metal, ela dilata, ela aumenta. Lembra que a gente falou que a distância entre o trilho do trem, a distância de um piso, de uma calçada, tem aquela distancinha, aquele rejunte, é por causa disso, porque o calor ele dilata os objetos, ou seja, ele aumenta o tamanho deles. Então, um objeto fica maior. Notável isso é aquelas casas de madeira antiga que elas ficam rangendo. Elas são pregadas ou presas, travadas e elas ficam aumentando e diminuindo pela temperatura que vão perdendo principalmente à noite ou de dia. De dia e de noite, tá? Casa e objetos, eles rangem tanto de dia quanto de noite. O diferencial é que de noite tem mais silêncio, então fica mais evidente o som dos objetos que começam a crescer ou diminuir à noite. De noite não tem tanto calor, então não vai ter esse trânsito de temperatura, então os objetos vão diminuir. Então eles rangem, estão presos, eles se esfregam tal. E de dia? De dia eles aumentam por causa do sol que aquece. Então a diferença do tamanho dos objetos também é influenciado pela temperatura, o calor. O volume, se a gente esfria objetos, o volume em área também, tá? Superficial, como se fosse chapas ou linhas também tem a diferença, são afetados. Também é observado se a gente congelar uma bexiga ou nosso próprio corpo é um bom exemplo para a gente retratar isso, porque quando está calor nós estamos mais agitados e quando a gente está com frio a gente fica mais encolhido. Da mesma forma, as moléculas, ou seja, as partes que compõem nosso corpo, elas também ficam mais próximas e juntinhas quando está frio. Ou seja, estou mais juntinho, estou menor. Não é que as moléculas ficam menores, é que o espaço que elas ocupam fica menor. Aí está calor,
eu fico mais de boa. Em vez de eu usar um espaço do banco da praça, eu tô ali, tal, de perna aberta, tranquilo, usando metade do banco. Aí tá frio pra caramba, não tenho nem pescoço mais, tô todo encolhidinho lá e tô usando nem um quinto do banco. Tô lá na beiradinha, tal. Então, a gente tem as formas de transmissão, né, de propagação do calor. A condução, que tem o exemplo de uma frigideira. Tem a convecção, a água, o líquido, e a radiação do Sol indo para a Terra, levando calor. Sequência. Transmissão do calor. Para que ocorra a troca de calor, é necessário que seja transferido de uma região a outra. Se estamos falando de transmissão, a transmissão tem que ser levado de um local para outro, através do próprio corpo ou de um corpo para outro. Existem 3 processos que a gente estuda na termologia. São eles a condução, convecção e irradiação. A irradiação é a propagação de ondas eletromagnéticas. E o que seriam essas ondas eletromagnéticas? Elas são as oscilações de campos elétricos ou de campos magnéticos que transferem alguma forma de energia sem precisar de um objeto sólido. Eles variam e se propagam, tanto no vácuo. Peraí, vamos lá, de novo. Então, o que são ondas eletromagnéticas? É uma forma de energia, pode ser de ondas elétricas ou magnéticas que se propagam, ou seja, é levado de um lugar para outro, até mesmo no vácuo. E o que é vácuo? Tá, vamos pegar o exemplo aqui. Se eu tiver uma fila de pessoas e elas forem levar esse objeto aqui vermelho de um para o outro, para o objeto ele chegar no objetivo, ele precisa de uma pessoa. Mas se eu estiver falando de matéria, de transferência de energia, tem 2 casos. Eu tenho a transferência mecânica, que é esse exemplo que eu estou dando, uma forma, ele tem que precisar de uma pessoa, ou melhor, uma partícula, para ser transferido. Vocês já estudaram no 9º ano que o som ele precisa de partícula para ele ser transferido. Ele não pode propagar no vácuo. Como assim? Se eu falo, tem as partículas de ar, de poeira, que conseguem segurar a energia sonora e transferir ela para a próxima, para a próxima, para a próxima, até chegar no meu ouvido. Então, o som ele tem a propagação mecânica. Ele precisa de um objeto, ele precisa de algo para sua transmissão, algo sólido. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam. Então vamos lá. O som ele pode ser transmitido através do ar, pela água e pelo sólido. Tudo isso transfere o som. E as ondas eletromagnéticas, a luz, o calor, ultravioleta, as ondas eletromagnéticas em geral, a luz visível e invisível, ela consegue passar do espaço, do Sol, até aqui dentro da Terra, sem precisar de uma partícula, um facilitador, alguém que transporte isso para ela. Então, as ondas eletromagnéticas, elas conseguem fazer isso como o calor. Então, a energia transferida, ela tem a sua propagação em ondas eletromagnéticas. Ela não precisa, ela pode ser transmitida no vácuo. Ela pode ser transmitida num local onde não tem ar, não tem poeira, não tem nada. Então, isso é um diferencial aí das ondas do calor em movimento em relação ao som. Tanto é que o som ele tem velocidade de propagação muito menor do que as ondas eletromagnéticas, tipo a luz, mais de 300 mil km por segundo, e o som
a velocidade é muito reduzida por causa da necessidade dele precisar de um sólido. E a propagação dele se perde muito mais, porque a cada um que ele passa, a sua energia se perde. Mas vamos falando de calor agora. Falando dos tipos de propagação do calor. Temos a condução, quando dois corpos com temperatura diferente, se eu tiver dois com 50 graus, um não vai deixar o outro mais aquecido. Mais aquecido aquece o menos aquecido. Mas se eles estão em equilíbrio, não tem como ter a condução. Eles já estão em equilíbrio. Então vamos lá. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, relô um no outro. As moléculas do corpo mais quente colidem com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. Este processo de condução do calor é denominado ou chamado condução. Condução, quando um objeto mais aquecido rela fisicamente no menos aquecido e tem a sua condução. No caso dos metais, além da transmissão de energia de átomos para átomo, além de os átomos são as partes que compõem todas as coisas que nós conseguimos ver, pegar e algumas coisas que a gente não vê também. No vácuo a gente não vê nada, mas olhando para fora a gente consegue ver os objetos. Mas mesmo assim temos o ar entre os objetos e o nosso olho, que não vemos, mas eles também são formados por átomos. Há a transmissão de energia pelos elétrons livres, ou seja, nos metais a transmissão do calor é muito mais rápida. Mas por quê? Vamos entender. Então, os elétrons livres, ou seja, são os elétrons que estão mais afastados do núcleo e que são mais fracamente ligados ao núcleo. Portanto, esses elétrons colidem entre si com os átomos, transferem energia com bastante facilidade. Não entendeu ainda? Espera aí. Por outro motivo, o metal conduz o calor de modo mais eficaz do que outros materiais. Aqui tem um modelinho de um átomo, uma molécula. Daí temos a parte do meio, os prótons e os nêutrons, formam ali o núcleo, e temos a parte da eletrosfera aqui em volta. Os elétrons, então, eles são a parte que é aquecida com mais facilidade. Os elétrons, a madeira, a água, a pedra, elas têm características diferentes de outros objetos. O caso do metal, ele tem os elétrons dispersos e para o calor isso é melhor para a condução. E podemos ter então uma facilidade na propagação do calor dos metais. Então, próximo, convecção. Acabamos de falar sobre a condução, objeto a objeto. É transferido o calor da parte mais quente para a mais fria, em forma de contato. Agora, a convecção. Da mesma forma que o metal, o líquido e os gases são bons condutores de calor. Mesmo que demore, a princípio, a transmissão do calor por um líquido, temos muitos materiais que são resistentes à transmissão do calor. Então, por isso que falamos que os gases eles são bons condutores, porque eles aquecem com uma facilidade muito grande comparado a alguns materiais que são muito resistentes ou até impedem, ou até determinada temperatura ou até altíssimas. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Então, vamos lá. Os líquidos, os gases, que ocorre a convecção. E como essa forma é diferente? Ela é um processo que consiste na movimentação de parte do fluido, ou líquido ou gás, o fluido, dentro do próprio fluido. Como assim? O ar que respiramos é constituído de vários gases. Mas a gente sabe que pode ter temperaturas diferentes, pode ter materiais diferentes. Bem nítido isso é quando estamos em casa ou num
restaurante ou mercado e abre-se uma geladeira e vemos cair aquela cascata de ar frio. Conseguimos ver isso por causa da referência de temperaturas ao choque térmico, que as partículas estão mais próximas e é mais denso, dá para ver que é mais pesado. Então, a convecção ela é útil principalmente quando você está com aquele calor, vai comprar um ar-condicionado. Ah, é ar-condicionado? Se vira, coloca aí no chão, depois que eu quiser eu instalo, penduro ali no canto. Se você colocar no chão o ar-condicionado, a efetividade dele cai basicamente a zero. Você vai ficar com o pé gelado, mas o ambiente ele não vai ser resfriado. Por quê? Porque o ar frio ele é mais pesado e o ar quente, o ar frio é mais pesado e o ar quente é mais leve. Como assim? O ar frio, lembra que nós falamos agora há pouco, que o ar frio e os objetos frios eles têm as moléculas mais próximas. Ele é mais pesado. Ele desce. Então, para eu ter um bom desempenho do ar-condicionado, eu preciso dele no local alto, próximo ao teto. Aí ele vai fazer a convecção, ou seja, ele vai fazer a parte da movimentação do fluido dentro do próprio fluido. Ou seja, o ar quente está em cima, ele vai cair pelo sistema de resfriamento do ar-condicionado, ele vai descer, ele vai esfriando o ambiente até que ele desce e ele vai empurrar o ar frio para cima. Ele vai fazer ficar cíclico e o calor do ar vai perder a sua temperatura para o ar frio que está sendo jogado até que os dois encontrem um equilíbrio de temperatura e o termostato, o equipamento que equilibra a temperatura que você programou ali dentro, vai sentir dali um tempo que a temperatura do ambiente está naquela temperatura e ele vai manter ou ele vai se desligar. Então vamos lá. Para que eu vou usar convecção? O que acontece? Então, são em líquidos e gases, quando eles movimentam parte do fluido ou dentro do próprio fluido. Eu vou esquentar a água. Coloquei o fogo na parte de baixo da panela, normalmente, né? E o que acontece? A água aquece por igual? Não. A gente sabe, já viu na casa da mãe, da avó, fazendo café. Água com água e às vezes ela se mexe. Aqui em Lins eu achei estranho, porque a água do poço profundo, aquela que tem gosto aqui em Lins, ela, por causa das características físico-químicas dela, ela não tem assim uma movimentação tão grande no fogo. Mas se pegar uma água assim que não apresenta gosto perceptível, porque a água tem gosto, tá? Mas nós não sentimos. A água sem gosto, digamos, ela tem uma movimentação mais fácil de ver. Tá sem açúcar, tá sem nada, sem pó ainda, e a água tem uma movimentação. Por quê? Porque a parte mais aquecida, ela começa a se mover e ela sobe. E a parte da água de cima, que está mais fria, ela começa a se mexer e desce. E ela fica nesse ciclo, ela fica se movimentando desse modo. Então vamos lá, sequência. Por exemplo, vamos considerar uma vasilha que contém água a temperatura inicial de 4 graus Celsius. Sabemos que a água acima de 4 graus Celsius se expande. Então, ao colocarmos a vasilha em uma chama, a parte de baixo da água se expandirá, tendo sua densidade diminuída, assim de acordo com o princípio de Arquimedes. Subirá. A parte mais fria e mais densa descerá, formando-se então uma corrente de convecção. Vai converger, vai subir, vai descer, vai se mover no ambiente. Pode ser na vertical, de cima para baixo? Normalmente sim. A não ser que tiver um estímulo físico, um ventilador, algo que mova. Mas a própria gravidade vai mover os objetos de cima para baixo de acordo com o que for oferecendo energia térmica. Como exemplo de convecção, temos a geladeira, que tem o seu congelador na parte de cima. O ar frio fica mais denso, ou digamos, mais pesado, mas não é isso, mas só para entender, e ele desce. E o ar que está embaixo, mais quente, ele sobe. Bacana. O último aqui. Então, a irradiação.
Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível ver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas. Você lembra que é onda eletromagnética? Então vamos lá. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação. Sim, você é radioativo. Ou seja, emite ondas eletromagnéticas. Ondas que são invisíveis ao olho nu, ou de campos elétricos ou magnéticos. Olha o nomezinho aqui, ó, elétrica magnética. Como também, lembrando o ímã também, que podem ser exemplos, né? Pode ser do controle remoto, da arminha do videogame lá, que oferece infravermelho. Pode ser a luz visível, invisível, do ultravioleta. A luz visível que a gente usa para enxergar os objetos, as cores, entre outros. Cujas características e intensidades dependem do material e do que é feito o corpo. Então, depende do objeto, vai aquecer com maior ou menor facilidade. Depende dessas características. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. Lembra que a irradiação ocorre, no caso das ondas eletromagnéticas, também no vácuo. O vácuo permite a irradiação. Não preciso de nenhum facilitador para levar lá a fonte de energia de um para outro. Eu não preciso de poeira, eu não preciso de molécula de ar, eu apenas preciso que ela vá. As ondas eletromagnéticas se propagam, então, sem a necessidade de partículas ou de moléculas. Essa energia, ela se propaga desse modo. Aqui. Portanto, o processo de emissão das ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. A garrafa térmica é um bom exemplo de irradiação térmica. A parte interna da garrafa de vidro da parede dupla, havendo quase um vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão do calor por condução. A parte interna e externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão do calor por irradiação. Então, a irradiação é a propagação do calor que o Sol faz para com a Terra, que é aquecê-la desde o espaço até aqui. Aqui nós temos o exemplo de lareira que ela está aquecendo. De que forma? Por irradiação, sem necessidade de precisar de objetos. Ela está aquecendo o ambiente. Aqui no caso a gente tem por convecção. A parte de baixo está mais quente e a parte de cima está com a água mais fria. Então ela aquece e começa a fazer esse movimento dentro do próprio fluido, que pode ser líquido ou gasoso para haver a convecção. E aqui a gente tem um exemplo de condução. Sólido pegando aqui no cabo, dependendo do material, posso me queimar, porque mesmo que esteja aquecendo aqui vai indo calor. Mas tem um detalhe, tá? A gente vai até fazer um exercício na sequência. Temos a chama, temos aqui uma panela, uma vasilha de vidro, tá? Temos panelas e vasilhas resistentes de vidro a temperaturas. E o calor está relando num sólido. Esse sólido, vidro, está transferindo o calor para a água. E o que acontece? Qual que é o tipo de transferência de calor que eu tenho aqui mesmo? A princípio, eu tenho a contato do sólido com as primeiras moléculas ali da água. Eu tenho a condução. Então, eu posso falar que o aquecer de uma panela no fogo ocorre a convecção. Está tendo a convecção? Sim, está tendo a convecção. Mas também estou tendo a condução aqui, tá?
A condução de sólido para sólido, as primeiras moléculas aqui de baixo que está tendo contato com a água, eu posso falar que é por condução, sim. Agora, a forma com que a água é aquecida no fogo é por convecção. Mas, a princípio aqui, como se eu tivesse um fogo do outro lado da parede e a parede fosse aquecida e ela começasse a esquentar aquela camadinha de ar próxima à parede do outro lado que não tem o fogo, também mesma coisa. A primeira camada ali de moléculas de ar também está aquecendo ao toque, ao referencial de condução. Depois a convecção. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem aqui um modelinho bem bacana que eu vou deixar rodar. Depois eu vou explicando. Tá. O que aconteceu aqui? Agora eu vou repassar explicando. Aqui nós temos uma vela que ela está acesa e ela começa a esquentar uma estrutura. Essa estrutura está com vários termômetros dispostos aqui e tem uma linha. Essa linha é o referencial que vai acontecer alguma coisa. Essas velas que são grudadas nessa chapa aqui, elas são feitas de parafina, basicamente, que ela tem pouca resistência ao calor. Ela deforma em baixas temperaturas. Então, independente da temperatura que seja, já está marcado que quando passar dessa temperatura mostrada nos termômetros, vai liquefazer a parte sólida que está fria e grudadinha aqui, vai liquefazer, vai ficar em forma líquida e vai cair. Então, vamos ver o que acontece devagarzinho e eu vou explicando aí para vocês. A vela está acesa, aqueceu no meio, opa, chegou, caiu. Tá. Agora o segundo é esse aqui do canto, ó. Aqueceu, caiu. O que acontece? Olha como aqui tem aumento de temperatura maior do que aqui. Por quê? São materiais diferentes. Então a capacidade de transferência do calor é maior nessa parte mais escura aqui. Então olha só, olha a demora, mas ó o mouse ali, ó, continua aumentando a temperatura mesmo assim. Mesmo que demore mais, ela vai aquecendo. Aqui no meio já chegou a temperatura limite, já chegou no máximo que poderia aquecer, mas o calor não é conduzido, então está conduzindo. Olha lá, está aumentando ainda, está subindo. Então esse é um exemplo da diferença da condutibilidade térmica dos materiais. Agora vamos fazer um exercício. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações a seguir. Ou seja, selecione a alternativa que completa as partes que estão faltando das alternativas a seguir. Vamos lá. O calor do Sol chega até nós por... Qual alternativa que é? Então, o calor do Sol chega através de nós por convecção? Não, a gente já sabe que não. Não é entre um ar ou um líquido desde o Sol até aqui. Então, não pode ser nenhuma que começa com convecção. Já anulo todas. Tá. Então,
a primeirinha aqui já está certa. E eu não consigo clicar no lápis. Tá certo, tá certo. Então, a segunda, vamos ver agora qual que encaixa. Entenderam, né? A primeira palavra tem que ser usada para preencher o primeiro espaço. Então, a segunda palavra tem que ser a que encaixe no segundo espaço. Sequência. Uma moeda bem polida, bem ilustrada, bem brilhante, fica menos ou menos. E já eliminamos aqui as outras, então a gente já sabe. Então vamos ver como que fica. Uma moeda bem polida fica menos, já sabemos, quente do que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao sol. Ambas, as duas, né? Então, uma moeda lustrada, ela vai refletir. Ela está brilhante, ela vai refletir uma parte do calor. Então, ela vai ficar menos quente do que uma pintada de tinta preta, que vai absorver. O roupa escura, ela absorve mais ondas eletromagnéticas, mais luz, em vez dela refletir tanto, então ela fica mais quente. E agora a última para a gente fechar aqui. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, extremidade é uma ponta, tá? Então, isso daqui é uma extremidade, tá? A propagação do calor se dá para a outra extremidade por... Como que acontece, então, a movimentação do calor de um objeto? É por convecção ou condução. Se é a mesma barra de metal, se é um sólido, então a transferência do calor é por... Ih, ficou feio assim. Por condução. Essa daqui está errada. Então, alternativa certa, alternativa C. Certo? Então, vamos lá. Mais uma. Tempo para vocês fazerem. Vou dar um minutinho aqui. Vocês tentam fazer essa. Esqueci de fazer isso na anterior. Vamos lá. Então, vamos lá. Um minutinho quase. No inverno, usamos roupas de lã baseado no fato de a lã... O que a lã faz? Ela é uma boa fonte de calor? Não, não podemos falar que ela é uma boa fonte de calor, porque ela não produz calor. Ser um bom absorvente de calor, então ela absorve o calor e não, ela não é um bom absorvente de calor. Ser um bom condutor de calor, ela conduz bem calor, então a lã é melhor do que, digamos, o metal? Não, não é. A lã, então, impede que o calor do corpo se propague para o meio exterior? Sim. Na verdade, o papel, o jornal, o papelão, eles são melhores para manter o calor no corpo ali, se envolver um corpo, do que a lã. Mas a lã ela é mais moldável ao corpo, então fica mais confortável e funciona melhor do que uma roupa feita de papel. Mas pessoas já impediram o congelamento e se aquecem moradores de rua enfiando jornal na meia, no casaco, no peito, na pele ou entre a camiseta e a blusa. Então é a D. Quando tem essa opção aqui, ó, NDA, é nenhuma das alternativas. Não é essa daqui, tá bom? Então, opa. O calor se propaga de que modo nesse exemplo e por que a vela? Ah, era comentário sobre a animaçãozinha. Vamos fazer mais um aqui e fechar.
O legal é que esses exercícios são de faculdades, universidades, aqui ó, da UFAL. Se a gente entender o conteúdo, fica facinho. E esse outro é de outro estado, da PUC, que eu não sei qual que é essa universidade. Então, aqui outra instituição de ensino fez essa daqui, ó. Um recipiente cilíndrico, cilindro, como se fosse um copo. Cilindro, rolo de papel higiênico, tem um formato cilíndrico. De vidro tem área, tem o total do seu espaço. Então, de base, o tamanho da base é menor relativamente comparado à altura. O que é maior, a altura ou a base? A altura, tá. Só está comentando sobre o formato do objeto, não foi pergunta. De novo, um recipiente cilíndrico de vidro tem área de base relativamente pequena se comparado à sua altura. Foi pergunta? Não. Sequência. Ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre uma chama de fogão. Opa, aí aconteceu alguma coisa, a gente tem que prestar atenção nessa parte. Ele contém água em temperatura ambiente. Que temperatura é essa? Não importa por enquanto. Até quase a sua borda. Então ele é colocado água até quase a borda. O que é borda? Borda é o limite, o que circunda aqui, a beirada do copo, a borda. E é colocado sobre a chama de um fogão, como temos na imagem. Então a setinha está ilustrando o que é o calor. Então vamos ver qual que é a alternativa aqui. A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante o seu aquecimento ocorre apenas por condução. Está tendo aqui o contato de um sólido aquecido para outro sólido? É isso? Não, não é. Convecção, então acontece aqui por acaso a transferência do calor de um fluido para outro fluido? É irradiação, é transferência de calor aquecendo de forma gradiente, de forma constante, um objeto aqui passando até pelo vácuo? Ou é condução e convecção? Primeiro aquecendo um sólido contato a contato e depois acontecendo uma forma de aquecimento de fluido para fluido que ele aquece, depois ele se move e a parte fria se movimenta descendo e depois ela aquece e sobe? Ou é convecção e irradiação? Convecção quando aquece a parte do ar ou do líquido e sobe, ou a parte fria é colocado no mesmo meio de líquido ou de ar, aí ela desce e empurra a parte quente para cima e é transmitido de forma progressiva aí o calor. Tempo. Então, a gente sabe que o líquido ele é aquecido por convecção. Tá, o líquido é aquecido, mas vamos tirar a dúvida na questão. A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante o seu aquecimento ocorre apenas por... Aqui, se for o copo ou a panela, a gente poderia colocar sim, que é a condução e convecção. Como assim? Novamente, o sólido está aquecendo ali, o calor está aquecendo ali a parte de metal, o sólido, e o sólido, as primeiras partes ali, aquece por condução a primeira camada de água,
e depois ela vai se aquecendo e se movendo lá por convecção. Legal, isso acontece, tá certo, mas olha a pergunta. Está perguntando se a transmissão do calor por meio das moléculas da água durante o aquecimento. Não está perguntando, segundo o exemplo, segundo uma panela no fogo, segundo um copo no fogo. Está perguntando a transmissão do calor das moléculas de água durante o seu aquecimento. A água é um líquido, a água é um fluido, o ar também é um fluido. E eles são aquecidos por convecção. Tudo bem? Então, essa foi a retomada de hoje. Vídeo teste aí, experimentando primeiro com vocês. Então, fiquem com Deus. Boa aula. Vamos revisar a matéria e aprender mais.